Bom dia, boa tarde, boa noite aí para você que está assistindo essa aula, não sei que horas que você está assistindo. Esse formato aqui é novo, né, pra gente aí, Matemática 1. Como vai funcionar? Aqui eu vou passar os slides, vou explicar tudo para vocês. Tem o meu microfoninho aqui, então eu vou ficar segurando ele, tá? E eu vou subir a aula no YouTube, e aí vai ter essa vantagem, e uma desvantagem também. Eu vou subir a aula, tá? Não é live mais agora, tô gravando da minha casa. Então, a parte boa é que você pode parar o vídeo, você pode voltar à explicação, você pode parar o exercício antes de eu começar, tentar fazer, ver como que eu faço depois. Essa é a parte boa. A parte ruim é que não é mais live, né? Eu não tô mais ali, vocês não estão mais tendo um contato direto comigo. Agora, você vai ter que comentar e só depois que eu vou responder, tá? Mas aí então, qualquer dúvida que surgir, você pode mandar mensagem no Facebook, no grupo do WhatsApp, você que sabe, tá? Sabe como me achar? Tá lá no Facebook, no Instagram, qualquer lugar que você preferir. E aí qualquer coisa você manda uma mensagem e a gente conversa. Beleza? Então vamos começar agora funções que a gente tinha começado na outra aula, e agora a gente vai desenvolver um pouco mais, tá? Então vamos introduzir, dar um relembrando o que é função, né? Lembra que, aqui na verdade, a gente já viu o que é função, agora a gente vai ver o que não é função. Vamos relembrar que função é uma relação entre dois conjuntos, em que todo elemento de A, o primeiro conjunto, tem um e somente um elemento ligado a B, tá? Então tinha lá a nossa bolinha de conjunto, outra bolinha e a gente estava ligando. Lembra? Nunca sai duas setas do mesmo lugar, do mesmo elemento no A, tá? Então, isso é um conjunto. Isso é uma função. É uma relação entre dois conjuntos. Então, ó, matematicamente aqui, para todo x pertencente a A, ou seja, todo elemento de A, existe um único y pertencente a B. Então, para todo A, existe um único... Para todo elemento de A, existe um único elemento de B, que é o que está escrito aqui em cima. Ok? Então, o que é função? Isso aqui é função? Vamos lá. Ó, aqui eu tenho os meus x aqui, nessa reta aqui, ó, aqui, e aqui eu tenho os meus y. Minha definição é a seguinte: todo elemento do A tem um correspondente no B, e só um, tá? Então, se eu pegar esse 2 aqui, subo até aqui, esse aqui é meu correspondente no y, tá? Então, esse x tem esse correspondente no y. E só tem ele, ó. O meu x aqui, ó, ele só corta o gráfico uma vez, tá? É claro que nesse caso aqui, o meu b tem vários carinhas, tá? Esse elemento aqui, o 3, não, o 2, por exemplo, ó, o 2 e o 0 estão relacionados. Então, o 0x e o 2y estão relacionados. Mas aqui também, ó, o 2 está relacionado com o 3 aqui também, certo? Isso não tem problema nenhum, né? A minha definição fala que eu tenho um 3, um elemento do x, relacionado com um elemento do b, com um y só. O contrário pode acontecer. O elemento do y pode ter vários elementos do x ligados a ele, tá? Um elemento y, um elemento do b, pode ter vários elementos x, elementos de A, ligados a ele. O 2 aqui tem o 0, o 2 se liga com o 3 aqui, o 2 aqui também se liga com o outro 3 aqui, certo? Isso pode acontecer. O que não pode, de novo, é o x estar ligado com outras pessoas. Com outras pessoas não, com outros elementos. Então, isso aqui é função, tá? Isso aqui é função? E aí vem, isso aqui não é função. Por que que isso não é função? Porque esse 5 aqui, por exemplo, ele está ligado com o 0. Ó, o x igual a 5, esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui, ele está ligado com o pontinho y igual a 0. E, ao mesmo tempo, ele está ligado com esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho é o 4 igual a 0. O y igual a 4. Por isso que eu não posso ter uma função aqui. Que aí, nesse caso, eu tenho elemento de A. Um elemento de A tem dois parzinhos.
E aí eu não posso. Não pode acontecer isso. Ok? É basicamente isso. Então você pega... Como que eu faço rapidamente para saber se é uma função ou não? Eu pego uma linha e traço uma linha em pezinha. Traço no meu gráfico. Se essa linha cruzar o meu gráfico mais de uma vez, não é função, tá? Colocou a linha em pé, cruzou mais de uma vez, em qualquer lugar do gráfico, não é função, tá? Então, pega uma linha, traça, cruzou o gráfico 2 vezes, não é função, tá? O contrário, não tem problema nenhum. Você pode ter uma linha, aqui no caso ela cruza o gráfico várias vezes, só que ela está deitada, não tem problema nenhum, tá? Por quê? Por causa da definição. Se a linha em pé cruza mais de uma vez, significa que o meu x tem 2 parzinhos, ou mais, né? Ele tem mais de um parzinho. Aqui significa que o meu x tem mais de um parzinho, que não tem que o meu y tem mais de um parzinho, que não tem problema nenhum. O problema é o x ter outros parezinhos, tá? Então, isso aqui não é função, ok? Aqui, ó. Se vocês verem, ó, essa reta aqui em pé, ela se encontra aqui no gráfico, ela vai ter esse correspondente aqui e esse correspondente aqui. Então, o meu x igual a 3, que é o 3, ele tem 2 correspondentes no y, certo? Esse e esse. Por isso que isso não é uma função. Beleza. Domínio e imagem de função. A gente chegou a ver isso aí por algumas definições lá, das bolinhas, mas não vimos em gráficos, tá? Como que funciona. Então, a gente vai ter o nosso gráfico, a gente tem uma curva, e olha lá, isso aqui é uma função? É uma função, ó. Eu pego a minha linha reta, em qualquer lugar ela só cruza o gráfico uma vez, ó. Uma vez só. Então, é uma função. Ela cruza várias vezes quando está deitado, mas aí não tem problema nenhum, de novo, não tem problema. O que é domínio? Vamos lá, da outra aula, da última aula. Domínio é da onde parte a minha setinha. Da onde que parte a minha setinha? Do conjunto A. Conjunto A tem os x. Então, meu domínio vai ser todos esses x aqui. No caso dessa função, qual que é o domínio dela? O começo dela é aqui, ó, nesse Azinho. A é um número. E o final dela é B. Ela está limitada a esses dois, nesse intervalo aqui, ó. Ela tem correspondente em todos esses números aqui, tá? Desde que seja A, esteja entre A e B, tá? Maior que B não tem, menor que A não tem também, certo? Então, a gente diz que o domínio da minha função é igual a chavinha AB. O que é isso aqui, tá? Lembra lá, o conjunto, no conjunto, a gente não usa isso aqui. A gente usa a chave. Isso aqui é colchetes. A gente usa chave, ok? Aqui a gente usa isso aqui. A gente usa colchetes, tá? Então, abre ele aqui. Isso aqui representa intervalo. Essa é a diferença entre intervalo e conjunto. Tá? No conjunto, a gente usa outra coisinha para abrir e fechar. Aqui a gente usa colchetes, tá bom? Então, o domínio da minha função é o intervalo de A até B. Tranquilo. Beleza. E a imagem? A gente viu lá que a imagem são os y's. É aonde chega a minha função. Tá? Onde que chega a minha função? Chega no D até o C. Como assim? Todo o meu gráfico aqui, ó, eu não tenho nenhum resultado aqui, ó. Aqui ele não cruza o gráfico, tá? Então aqui para baixo do C, eu não tenho nenhum correspondente no meu Y. O Y agora é essa linha aqui. Se eu pegar todos os números daqui, ó, eu não tenho nenhum correspondente para baixo do C. Então significa que eu não tenho Y's para baixo do C. E no D? Para cima do D, eu também não tenho nenhum correspondente. Então por isso que eu digo que a minha imagem, que é o resultado da minha função, meu Y, onde chega a setinha, a minha imagem vai de C até D. Então, é o intervalo de C até D. Então, a imagem da minha função é igual ao intervalo de C até D. Ok? Isso é domínio, isso é imagem. Então, eu quero saber o domínio. Olho o eixo deitado, traço horizontais verticais assim e vejo onde acaba, onde termina. Quero ver a imagem.
traço horizontais, vejo onde começa, onde termina, tá? Isso vai determinar o meu intervalo, ok? Classificações de funções. Existe a função injetora. O que é a função injetora? A função injetora, a definição dela é isso daqui. Fácil, né? Simples, né? Tá escrito aí, vamos lá. Não é simples não, vamos lá. O que tá escrito aí? Aí tá escrito assim, ó. Para todo x1 diferente de um x2. O que é x1 e x2? Significa que eu estou pegando x diferentes, tá? Então, para todo x que seja diferente de um outro x pertencente ao domínio, então no domínio eu tenho meus x. Se eu pegar x diferente, então eu com certeza vou ter imagens diferentes. O que isso significa? F de x1 é o meu y lá, lembra? F de x1 é a função, é a minha lei em função do x1. Tá? Então eu joguei meu x1 na minha lei e saí com o resultado. Ok? Então eu estou dizendo que se o x1 for diferente do x2, o y1, correspondente àquele x1, vai ser diferente do meu y2. Como assim? Assim, ó. Isso aí é uma função injetora. Por que isso aqui é uma função injetora? Porque todos os x que eu tenho diferentes chegam em um y diferente. Então eu tenho todos os meus x aqui, ó, ok? E os y são todos diferentes, tá? Não se repete. O que seria uma função que não é injetora? Deixa eu voltar aqui. Essa aqui. Ela não é injetora, tá? Ela não é injetora porque este x aqui, qual x aqui? Vamos ver. Aqui na verdade, ó. Se eu pegar isso daqui, ó, esse x aqui, ele tem o mesmo y desse outro x aqui. Então eu tenho x que é diferente um do outro, que dá um y igual, ok? E aí isso não faz ela ser injetora. Injetora é quando eu vou traçar minhas linhas horizontais e nenhum ponto vai se repetir com a minha retinha. Tá? Eu passo minhas linhas horizontais e aí nenhum ponto se repete. Ok? Basicamente isso. Tá? Então, se eu pegar um x diferente de outro, eu vou obter um y diferente do outro. Tá? Então, no gráfico lá de bolinhas, ficaria assim, ó. Eu tenho o domínio de um lado na esquerda, o contradomínio em outra, e aí, ó, eu tenho um x aqui chegando num y lá. Eu vou ter outro x chegando em outro y, outro x chegando em outro y, outro x chegando em outro y. Então, qualquer x que seja diferente um do outro, eu vou obter um y diferente, ok? Pode sobrar aqui? Pode, tá? Na injetora pode sobrar, não tem problema nenhum, ok? Então, a injetora é essa. Nunca chega duas setinhas em um número aqui. Isso é função injetora, tá? Todos os números aqui recebem só uma setinha, ok? Isso é função injetora. Beleza. O que é função sobrejetora? É outro tipo. A gente pode chamar também de injetiva sobrejetiva, tá? É a mesma coisa. Função sobrejetora é assim. Para todo y pertencente ao meu contradomínio, então, no meu contradomínio, existe um x que pertence ao domínio. Como assim? Assim, ó. Olha, repara bem. O que vem primeiro? Isso aqui, ó. Então, eu estou dizendo que todos os y's têm o correspondente. O que isso significa? Y é o outro lado. O que isso significa? Isso significa que, diferente desse gráfico aqui, ó, na sobrejetora, não sobra ninguém aqui, tá? Não vai sobrar ninguém aqui. Todo mundo vai receber um parzinho, ok? Ó, aqui, ó, sobra só esse pontinho aqui. No caso da sobrejetora, não vai sobrar ninguém. Esse gráfico aqui, ó, ele nunca toca o zero, tá? A gente fala que é uma função exponencial, ela cresce muito rápido. É bem parecido lá com, inclusive, com o gráfico que a gente tem, que está rodando bastante na internet aí, o gráfico da expansão do coronavírus, né? Se vocês verem aí, a gente começa com alguns casos, e aí uma pessoa consegue passar para 3 pessoas. Essas 3 pessoas, cada um passa para mais 3. Então, elas vão passar para 9 pessoas. Dessas 9, cada uma passa para mais 3. Eu vou ficar com 27. Olha como cresce rápido. Por isso que a gente fala, ó,
cresceu muito rápido, tá? E ele nunca toca o zero. Nunca existe menos uma pessoa infectada com coronavírus. Não. Ou é nenhuma, ou é uma, ou vai subindo, tá? Sempre vai subindo. Nunca vai passar do zero, tá? Então, isso aqui é uma função exponencial. O coronavírus está subindo de maneira exponencial no Brasil, por exemplo. Que ele começa pouquinho, só que a cada passo que você toma, você aumenta muito a quantidade de pessoas contaminadas, por exemplo. Tá? Enfim, sobrejetora é isso aqui, tá? O que isso aqui representa? Aqui, ó, o gráfico acaba, tá? Mas a minha ideia que eu quis passar aí é que ele é infinito para baixo e infinito para cima, ok? Se ele é infinito para baixo e infinito para cima, significa que todos os y's vão ter um correspondente. Porque, independente do lugar que eu buscar um y, ele vai ter um resultado. Se eu ir no y aqui em cima, aqui, ó, meu gráfico continuar lá para cima, eu vou buscar para lá. Como ela é infinita para lá, o meu y vai ter um resultado. Ok? Então, o y sempre vai ter um correspondente. Nenhum y vai ficar sozinho nas nossas bolinhas agora. Todos os y vão receber um parzinho. Tá? E perceba bem, aqui na sobrejetora não tem problema nenhum sair uma setinha daqui, chegar em 1 e a setinha chegar no mesmo. Isso é exatamente o contrário da injetora, né? A injetora, ela fala, aqui só pode chegar uma setinha, ok? Diferente agora, na sobrejetora, pode chegar duas setinhas. O lance é, não pode sobrar ninguém, ok? Na injetora podia sobrar, na sobrejetora não pode sobrar. Então, o que caracteriza a injetora? A injetora é caracterizada pelo seguinte, que você bate o olho e vê. Aqui, todo mundo só tem um parzinho, tá? E pode sobrar. Isso seria a injetora. A injetora, todos eles têm parzinho, só que pode sobrar. Todos eles têm parzinho, não. Todos os que têm parzinho só tem um, tá? Isso caracteriza a injetora. Pode sobrar, não tem problema nenhum. Desde que o y aqui só tenha um par aqui. Diferente da sobrejetora. Esse y aqui, por exemplo, tem dois parzinhos aqui. Só que isso pouco importa na sobrejetora. O importante da sobrejetora agora é não pode sobrar ninguém sozinho aqui. Okay? Então o gráfico tem que ser infinito para cima e para baixo para ela ser sobrejetora. Tá? E aí, ó, veja bem, não tem problema nenhum se eu traçar uma horizontal e ela cruzar o gráfico em mais pontos. No caso aqui, ó, vai acabar cruzando em 3 pontos. Não tem problema nenhum. Tá? Então, tem a função depois bijetora ou bijetiva. Adivinha só o que ela é? Ó, a gente já viu sobrejetora, já viu injetora. A gente viu duas coisas. E agora eu venho com uma função que é bijetora. Né? Bi lembra 2. Então, função bijetora nada mais é do que uma função que é injetora e é sobrejetora ao mesmo tempo. E agora, o que acontece? Acontece isso daqui, ó. Isso aqui é uma função bijetora. Por que ela é uma função bijetora ou bijetiva? A condição que a gente tem para ela ser injetora é todos os que têm parzinho no y só tem um parzinho no x. Essa é a minha condição. E a condição da sobrejetora é não pode sobrar ninguém do outro lado. Então eu vou ter isso agora. Minha bijetora vai ser isso. Vai ser todo mundo que sai daqui vai chegar lá. Todos que estão aqui têm um parzinho e ele só tem um parzinho. Então é isso que vai acontecer no nosso gráfico de bolinhas aqui, ó. Domínio da função e o contradomínio. Aquele lá, o primeiro, tem um par com um CD, com um X, com um Y, e só um. Aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Tá? Ó, esse cara tem par, esse cara tem par, esse cara tem par, todos têm par, tá? Daqui todo mundo tem par também, ó. Esse aqui correspondente com esse, e só com um, são casaizinhos de 2. E não sobra ninguém aqui. Isso é ser bijetora. É basicamente quando ela tá certinha, né? Cada ponto tem um par só, e não sobra ninguém fica sozinho, nenhum ponto fica sozinho. E esse gráfico é isso, porque ele é uma reta. Ele é infinito para lá, infinito para cá. Se eu cortar várias vezes de assim, não vai cortar em mais de 2 lugares, então todo mundo só tem um parzinho, e ele é infinito, então todo mundo recebe a setinha, ok?
infinito para cima e infinito para baixo, a gente resulta nisso aí. O que mais que a gente pode falar de função? A gente pode falar da paridade das funções. O que é a paridade das funções? Paridade, então, paridade de número. Ou um número é par, ou um número é ímpar. Na paridade das funções vai ser a mesma coisa. Então, a função par vai significar assim, ó. Uma função é par quando para x e menos x obtém-se imagens iguais. Como assim? Não entendi, não faz sentido. Com o gráfico fica mais ou menos assim, ó. Esse gráfico mostra aqui. Se eu pegar esse x aqui, ó, menos 2. Deixa eu ver, acho que eu consigo dar um zoom aqui. Ó. Aqui. Isso. Se eu pegar o x aqui igual a menos 2, eu vou ter que tirar o zoom. Aqui. Agora, se eu pegar o x igual a menos 2, x igual a menos 2, ele vai ter um certo y aqui. E veja bem, a minha f de menos 2 é a mesma coisa que a f de 2. Ó, eu peguei um x que é um positivo e outro negativo, 2 e menos 2. Eles se encontram em certo lugar do gráfico e esse lugar é o mesmo. Isso é ser par. É quando eu tenho números que são opostos que dão a mesma coisa. Isso é uma função par, ok? Então eu tenho menos 2 com 2, eles se encontram no gráfico e o meu y é o mesmo. Então o y é igual para x oposto, tá? Isso é ser uma função par. Beleza. E uma função ímpar? É o contrário, né? Então, uma função é ímpar quando para um x e menos x, eu vou obter imagens y e menos y, tá? Então aqui eu tinha menos 2 e 2 dando um y lá. Agora eu vou ter o x, o menos 2, por exemplo, vai dar um y. E o menos 2 e o mais 2 vai dar um mais y. Basicamente assim. No caso da nossa retinha, desta forma. Vamos ver se eu consigo dar outro zoom aqui para ficar legal. Isso. Aqui, ó. Meu 2 se encontra certinho com o meu 2. Então, um positivo com positivo. Meu menos 2 se encontra certinho com o meu menos 2. Isso é uma função ímpar. Perceba a diferença, então. A diferença é a seguinte. Na função par, os x que são opostos dão o mesmo y. Na função ímpar, os x que são opostos dão y's opostos. Então, isso significa, por exemplo, que eu posso ter... Voltar aqui. Eu posso ter uma função que não é... esse exemplo não é bom, esse aqui é bom. Eu posso ter uma função que não é nem par nem ímpar, né? Ó, vamos supor aqui, zoom de novo. Eu gostei dessa função aqui, de zoom. Ó, meu menos 2 aqui, ó. Qual que é o resultado do meu 2? Meu 2 aqui, ó, ele dá, sei lá, 3. Ó, tá vendo? O 2 aqui sobe, se encontra no gráfico, dá o 3. Meu 2 dá 3. Meu menos 2 dá quanto? Dá 1. Não tem nada a ver. 2 e menos 2, 1 dá 3 e o outro dá 1. Não tem nada a ver 1 com 3, tá? Então essa função não é nem par nem ímpar. Não tem problema nenhum. Ela pode ser par, pode ser ímpar ou pode ser nenhum dos dois também, sem problemas, ok? Então, voltando lá para frente, paridade, isso, bum, certo? Vamos lá, então. Exercícios, vamos pular para os exercícios já, vamos tentar classificar isso aí. 1. Sendo A, veja bem, conjunto, aqui eu tenho chave, conjunto, 2, 3, 4. Então eu tenho o conjunto A com os elementos 2, 3, 4. E o B são os elementos 5, 6, 7, 9 e 12. Beleza. Qual o conjunto imagem da função de A em B? O que significa esse A em B? Significa que o A vem antes e o B vem depois. Olha bem, o A vem na esquerda, o B vem na direita. O A é meu domínio, o B é meu contradomínio. O A tem meu x, o B tem meu y.
O A tem o meu conjunto de entrada, o B tem o meu conjunto de saída. O A é onde eu chuto valores, o B é onde eu obtenho meus resultados, ok? Então, esse é o lance desse exercício. O A é o conjunto de entrada e o B é o conjunto de saída. Por quê? Não porque chama AB, porque o A vem primeiro. Não, porque o exercício disse A em B. O A veio primeiro nessa definição aqui, A em B, ok? Então, eu tenho A em B, A tem os x, B tem os y, tal que a função, a minha lei, é essa daqui, ó, x e y, pertencente a AB, tranquilo também, tal que, aqui vem uma parte importante, y é igual a 3x. A minha lei é essa. Eu vou jogar x aqui, vou multiplicar por 3 e vou sair com y. Então, o domínio da minha função determinado 2, 3 e 4, que é o meu A, contra domínio 5, 6, 7, 9, 12, que é o B, porque é A em B. Minha lei é isso aqui que ele deu. Y é igual a 3x. Quem são os meus y? São os elementos do contradomínio. Quem são os meus x? Os elementos do domínio. E aí eu monto uma tabelinha. Ó. Quais são os x que eu tenho? São 2, 3 e 4. Então eu jogo 2, 3 e 4. Ok? E aí eu vou obter os resultados. O y é 3x. Então 2 vezes 3, ó, peguei o meu x que é igual a 2 e joguei aqui. 3 vezes 2, 6. Meu y vai ser igual a 3x. Y é igual a 3 vezes x. Pego 3, que é o x agora, jogo aqui. 3 vezes x, 3 vezes 3, 9. X igual a 4. Jogo 4 aqui. 3 vezes 4, 12. Meu y é igual a 12. Então, a imagem da minha função é 6, 9, 12. Tá? Acho que, vamos ver se ficou claro agora qual a diferença entre imagem e contradomínio. Contradomínio é o conjunto em que eu tenho os parezinhos. Imagem é o resultado. Tá? Contradomínio é onde eu tenho elementos. Eu tenho elementos lá. Não significa que eles vão se relacionar com os elementos do domínio. Significa que eles estão lá. Ok? E a imagem? A imagem são os resultados. É com quem os meus x vão se relacionar. Tá certo? Basicamente, isso daí. Então, ó, montando o nosso gráfico de bolinhas, eu vou ter meu domínio, meu contradomínio, onde o domínio 2, 3 e 4, tá? O domínio é isso aqui. E o contradomínio é 5, 6, 7 e 9. E aí eu faço minhas setinhas. O 2 se relaciona com o 6, o 3 com o 9 e o 4 com o 12. Então, ó, minha imagem. O que é a imagem? É onde chega a setinha. A imagem é 6, 9, 12. 6, 9, 12. Contradomínio é todo mundo, é o conjunto inteiro. 5, 6, 7, 9, 12. 5, 6, 7, 8, 9, 12. Tá? E o meu domínio é todo mundo aqui. Certo? Certo. Próximo. Exercício. Esse aqui eu peguei lá no nosso material. Dentre as curvas a seguir, qual pode ser o gráfico de uma função injetora y igual a f de x? O que está acontecendo aí? Está acontecendo o seguinte, ele deu uma função qualquer, tá? Essa aqui é a nossa lei. E aí, qual deles pode ser injetor? Qual que pode ser injetor? Essa é a nossa dúvida. Como que a gente faz para saber se é injetora? Tá? Como que a gente faz? Vamos lá. Injetora é quando só um x aqui chega em 1 e esse 1 só recebe a setinha desse outro x. Tá? Então chegou de x, virou y. O y só recebe setinha de 1x. Então, 1y não recebe mais de 2 setinhas. Isso é ser injetora, é isso não acontecer. Então vamos fazer isso aqui. Lembra daquela dica? Qual que é a dica? A dica é linhas horizontais. Se a sua linha horizontal tocar o gráfico mais de uma vez, ela não é injetora. Simples assim. Então vamos fazer isso. Linha horizontal aqui na primeira, no A. Olha aqui. Cruzou aqui e aqui. Não é injetora. Por que que não? Porque este x aqui e este x aqui é correspondente a esse y. Então, um y tem dois parezinhos.
não é injetora. B, de novo, a mesma coisa. Uma linha horizontal, cruzou em mais de 2? Cruzou, não é injetora. C, uma linha horizontal, opa, esse aqui cruzou em um só. Então, esse aqui é a função injetora, certo? Não, não é. Errado. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, ela não respeita uma condição que é bem anterior à parte de injetora. É a definição de função. Na definição de função, ó, a injetora é um y só recebe um x, tá? Na função, um x só recebe um y. E isso não é o que acontece aqui, ó. Se eu traçar uma vertical, quando eu traço uma vertical e ela cruza mais de dois pontos, significa que ela não é nem função. Quem dirá função injetora? Então ela não é função, porque uma vertical cruzou em mais de 2 lugares o gráfico, certo? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um y correspondente a esse x e eu tenho outro y aqui, ó, correspondente a esse x. Isso não pode acontecer. Acontece nesse caso aqui que eu vou ter um x, sai 2 setinhas de um x e chega em y diferentes. Isso não pode acontecer, tá? Não pode sair 2 setinhas de um x só. Então, traça uma vertical. Se cruzar em mais de 2 lugares, não é função. Então, isso aqui não pode ser uma função injetora, porque ela não é função, certo? Na D, traça uma horizontal, a vertical também não vai ter problema nenhum. Ela não é injetora, porque traçou em 2 lugares. Agora a E. A E, ó, ela é para cima e para baixo. Só que ela tem uma característica especial que ela nunca cruza os eixos. Então, aqui ela não vai cruzar nada, aqui nada, ela não... As minhas linhas horizontais não vão cruzar em mais de 2 lugares. Então, a E é a minha resposta correta. A E é a injetora, ok? Por que a E é a injetora? Porque as minhas linhas horizontais não cruzam o gráfico mais de uma vez, certo? Certo. Próximo. Dos gráficos, o único que representa uma função de domínio tal e imagem tal é. Beleza. Vamos lá. Voltando. Se você não lembrou aí, volta na aula aí, volta lá. O que é domínio? Domínio são os x. Então você vai ver os intervalos do x aí e vai ver quais que tem o gráfico dentro desse intervalo, tá? Na A, aqui ele fala assim, ó, o domínio, ele é um x pertencente aos reais, então é um x que está na reta, tal que menos 1 e 1 é o meu intervalo e o x está entre esses dois números. Então o x está entre menos 1 e 1, ok? Então aqui, nessa A, o x está entre menos 1 e 1? Tá, olha bem, ele começa aqui, vai para cima, faz uma firula lá, e aí aqui, ó, ele acaba. Então ele começa no menos 1 e termina no 1. Tranquilo. No B, começa no menos 1 e termina no 1 também, ó. Ele vai para cima, vai para lá, e volta. Tranquilo. No C, também a mesma coisa. Ó, menos 1 aqui, aí ele vai para baixo, ele vai para cima, ele vai para cima, ele vai para o lado de novo. Então de menos 1 a 1 também domina de menos 1 a 1. Na D, a mesma coisa. Ele sobe, desce, mas aí ele sempre está restrito ao menos 1 e 1. Então, tranquilo também. Na E, ele começa aqui, aí ele faz esse Gzinho aqui, ó. Só que ele começa no menos 1 e termina no 1. Então, todos começam no menos 1 e terminam no 1. Então, tá tudo tranquilo aí. A questão de domínio, todos têm o mesmo domínio, o domínio do enunciado. Agora, a imagem. A imagem é um y pertencente aos reais, um y que está na reta, tal que, seguindo a lei, que o y está entre 1 e 3. Isso aqui significa menor e menor. Então, o 1 é menor que o y, que é menor que o 3. Então, o y significa que ele está entre 1 e 3. Vamos ver, analisar aqui as imagens, então. 1, a imagem, então, é o y. Então, você vai olhar para o y para ver se o gráfico está dentro desse intervalo que ele deu. 1 e 3. Aqui, ó, começa aqui embaixo, sobe tudo, né? 3. Então, o gráfico está dentro desse 1 e 3. Na B, o gráfico também está entre 1 e 3, ele não extrapola nem para cima nem para baixo. Na C também, na D também, ele sobe, desce, mas sempre dentro de 1 e 3. E na E também, sobe, desce, dá uma volta, 1 e 3, sempre. E agora? Agora ferrou. Todos eles têm o mesmo domínio. Todos eles têm a mesma imagem.
Como que eu sei aí qual que representa uma função de domínio tal e imagem tal, sendo que todos têm o mesmo domínio e imagem, tá? Como que a gente faz? Será que você já sacou o que aconteceu aí? Lembra no exercício anterior? Que análise que a gente fez? A gente analisou isso aqui, ó. A gente traçou algumas retas e aí teve um gráfico que a gente traçou uma reta vertical e a gente falou, isso não é função. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Se todos têm a mesma imagem, o mesmo domínio, tem alguma coisa errada com eles para ele dizer assim, ó, o único que representa uma função de domínio tal e imagem tal. As imagens de domínio são iguais, então vamos ver o que é função e o que não é aqui. Como que a gente fez para caracterizar a função aqui? Ó, traçamos uma vertical, se cruzou em mais de dois lugares, não é função. Faça a mesma coisa aqui, tá? Na A, traça uma vertical, cruzou aqui e aqui, não é função. Esquece essa aí, não é nem função. Quem dirá uma função com domínio tal e imagem tal. B, traçou, cruzou em dois lugares, não é função. C, traçou, vertical, dois lugares, não é função. D, traçou aqui e em qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar que você traçar, só vai cruzar em um lugar. Então, a D é a minha resposta certa, certo? A D é uma função. Ela tem esse domínio, que a gente analisou, todas têm o domínio. Ela tem essa imagem, todas têm essa imagem. E a E, para tirar dúvida ali, ó, se eu passar uma reta vertical, vai cruzar em dois pontos, não é função. Então, A, B, C e E não são função, tá? Não são função, a D é função, certo? Então, essa é a resposta certa. Alternativa D. Mais um. No gráfico a seguir, a imagem do intervalo. No gráfico a seguir, a imagem do intervalo de menos 1 até 2 é. Tá, esse exercício aqui ele tem várias coisinhas pequenininhas para a gente analisar, tá? Uma delas é, no gráfico a seguir, né? O intervalo tal. Ó, o intervalo aqui. Agora perceba um detalhezinho bem sacana aqui, ó. A gente tem esse colchetes aqui, ó, ele tá fechado. Tá vendo que ele tá fechado? Ele tá fechando. Esse aqui, ó, ele tá abrindo, tá? Ele não tá fechando o 2. O que isso significa? Isso significa que ele está aberto. A gente fala que é um intervalo aberto de menos 1, fechado de menos 1 e aberto em 2, ok? Então, se ele é aberto em 2, o que significa que ele é aberto em 2? Significa que ele vai pegar todos os números até chegar no 2. Então, do menos 1 até chegar no 2, ele vai pegar todos os números, menos o 2. Então, 1,99999999999999999 ele vai pegar, menos o 2. Todos os números que estiverem entre menos 1 e 2, ele vai pegar, menos o 2, porque o intervalo está aberto. Diferente disso aqui, ó. Aqui está fechado, então menos 1 entra, ok? Beleza, então. Qual que é a imagem desse intervalo? Então, se ele está perguntando a imagem, é porque isso aqui é o meu domínio, tá? Então, o meu domínio é qual que ele está me dando aí? É de menos 1 até 2, 2 aberto. Quais são os resultados de y aí, então, para a nossa função, tá? Vamos lá. Ó, esse aqui é o meu domínio. Meu domínio vai de menos 1 até 2. E esta aqui é a minha imagem. Como que eu sei que isso aqui é a minha imagem? Ó, menos 1. Qual que é o menos 1 aqui? O menos 1, ele está no zero. O x é menos 1, o y é zero. Ó, o zero do gráfico está aqui. Aí, conforme eu vou indo para frente, meu y vai diminuindo. O menor valor que eu atinjo para y nesse intervalo é menos 1. Ó. Ele está marcando menos 1 é aqui. Ó. Então, eu vou de menos 1, a menor imagem que eu consigo obter nesse intervalo, o menor y que eu consigo obter nesse intervalo é o menos 1. Beleza. E aí, sobe, 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 sobe. Aqui acontece um negocinho. E aí, depois continua. E o meu máximo é o 2. Então, nesse intervalo do x variando de menos 1 até 2, eu vou ter o meu y variando de menos 1 até 2 também. Só que aí acontece um negocinho aí, né? Essa parte aqui que está em branco. O que isso significa?
Essa bolinha fechada significa que está fazendo parte esse número. Que número? O número da bolinha. O 1 e o meio. Eles fazem parte. Diferente daqui de cima. A bolinha aberta significa esses números não entram. Bolinha aberta é a mesma coisa do intervalo aberto. Um número aqui que está bem pertinho disso aqui, ele entra. Menos ele mesmo. Aqui, ó, está marcando no 1 e no 1. Então, o x1 e y1, nesse intervalo, nessa função, não tem. Não é uma correspondência. Ok? A correspondência do x igual a 1 é o meio, não é o x igual a 1. Ok? A correspondência do x igual a 1 é o y igual a meio. Não é x igual a 1 e y igual a 1, ok? O y igual a 1 não entra aqui, certo? Isso significa bolinha aberta. Bolinha fechada significa essa parte entra, essa parte não entra. Entra a partir do gráfico, certo? Então presta bem atenção que essa parte é meio complicadinha, ó. Vamos analisar então qual que é a minha imagem que eu estou correndo aqui. Uma imagem que fica bem fácil aí, ó, é essa daqui, ó. Vai de menos 1 até meio, certo? De menos 1. Vou dar zoom aqui. Ó, vai de menos 1 até meio. Por que vai de menos 1 até meio? Meu x variando daqui até aqui, ó, esse é o x variando. Esse aqui é o y variando. O menor que ele atingiu, menos 1. O máximo, meio. Tranquilo. E no outro pedaço, ele foi de 1, ó, o x igual a 1, até 2, certo? Só que aí tem um porém, né? O porém é o seguinte. O 2 não entra. O 2 do x não entra. Então esse 2 aqui eu tenho que desconsiderar. O 1 do x não entra nessa segunda parte. O x igual a 1 entra na primeira parte. Então qual que é o meu resultado aqui? Olha essas alternativas, parece que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver, tá? Ó, na primeira aqui, ó, vamos analisar as alternativas que fica mais fácil de explicar. Na primeira aqui, ó, ele fala assim que o intervalo da minha imagem vai ser de meio até 1. O que é meio até 1? Meio até 1 é isso aqui, ó. É daqui até aqui. Nada a ver, né? Na verdade, aqui o y, nenhum y corresponde aqui. De meio até 1 é exatamente onde não tem ninguém na minha função. Então isso aqui não tem nada a ver, tá? União com o y de menos 2 a 1. Nada a ver, não tem nem y igual a menos 2, ó. Não tem nenhum menos 2 aqui. Então, nada a ver. Essa A é a que menos tem a ver. A B também não tem nada a ver. A B vai de meio a 1. Já vimos que meio a 1 não tem nada no y. Aqui, ó. O y não passa ninguém no y. União com menos 2 a 1. Menos 2 também já vimos, não tem nada a ver. Na C, vai de menos meio até 1. Menos meio seria aqui, ó. Não é isso. Porque o menos 1, ele entra. Então, ele não começa no menos meio. Ele começa muito mais para baixo. O mínimo da minha função é mais para baixo. E até 1. Mentira também. Porque esse intervalozinho aqui, ó, não tem nada. Então, eu não posso pegar de menos meio até 1. Ok? Esse intervalo não tem ninguém. Então, nesse intervalo, não faz parte. Então, isso aqui não faz sentido. E de 1 até 2. Essa parte aí até que faz sentido, ó. De 1 aberto até 2. É verdade. De 1 até 2 eu tenho correspondentes no y. Todos eles são correspondentes. Então, de 1 até 2. E 1 aberto, porque a bolinha está aberta. Só que aí tem um problema que o 2 está fechado. Sendo que ele deu 2 aqui, ó, aberto. O 2x, ó, o x igual a 2, aberto, vai dar um 2 igual a y, aberto também. Certo? Então, a C também não tem nada a ver. A resposta é a D, tá? Mas vamos analisar por que a E está errada. Qual que é a diferença entre as duas? Olha bem aí. Esse intervalo é idêntico o de cima e o de baixo. União, tranquilo? Só que aqui é que está o problema. Aqui eu falo que os dois são fechados. Aqui eu falo que os dois são abertos. Por isso que a D está certa, tá? Então vamos analisar. O que é esse união? União está dizendo assim, ó. A minha imagem é isso aqui, ó, esse intervalozinho, mais esse intervalozinho. Lembra lá, união é quando eu pego tudo de uma parte e junto com tudo de outro. Lembra, unir as forças. Eu pego tudo que você tem, tudo que eu tenho, a gente vai ter uma coisa só. Então eu tenho eu vou fazer esse pedacinho aqui,
união com esse pedacinho aqui, tá? Por isso que tem que ser união. E aí, qual que é a diferença? Aqui, ó, de menos 1 até meio. Verdade. De menos 1 até meio é onde varia esse pedacinho do y. E é fechado. Então, é fechado o meu colchetes. União com... Aí vem. Por que que essa tá errada? Porque aqui tá falando que é fechado no 1. E não é fechado no 1. No 1 é aberto, ó. O 1 é aberto. E o 2 é fechado? Não, tá? Só o fato disso aqui estar fechado já faz com que o exercício esteja errado, que a alternativa esteja errada. Só que o fato do 2 estar fechado também faz. Por quê? Porque o meu 2 aqui, ó, ele deu o x aberto. Então, esse aqui vai ser aberto. Então, esse aqui vai ser aberto também. Por isso que aqui tem que ser aberto. Por isso que a D está certa, tá? A D está certa por quê? Porque isso daqui tem que ser aberto por causa da bolinha. E isso aqui tem que ser aberto por causa desse aberto aqui, ó. Esse aberto corresponde a esse aberto. Certo? E é isso aí, tá? Fim de aula. Vou deixar aqui para vocês verem caso tenha alguma dúvida. E é isso daí, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. A dica que eu passei de pausar o vídeo, ver o exercício, tentar fazer. E qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, no grupo, no Facebook, no Instagram, pode chamar que eu respondo e a gente tenta resolver o que estiver acontecendo aí, certo? Até a próxima aula, semana que vem, e a gente se vê aí em breve, tomara, né? Não vejo a hora também de voltar logo ao normal as coisas aí, certo? Então, muito boa noite, bom dia, boa tarde aí. Aproveite esse tempo que vocês têm agora, tentem tirar uma parte boa aí, tenta colocar a vida em dia, seja a vida de estudo, de trabalho aí, do que vocês tiverem, para colocar em dia. E é isso daí, beleza? Qualquer coisa estamos aí, pode me chamar, qualquer dúvida. E é isso aí. Falou, rapaziada, até mais. Bom descanso para todos vocês.